Bem-vindo ao Caminho com Jesus, e hoje é o nosso dia 16 dessa jornada de 90 dias que a gente estará aí navegando no Novo Testamento. E saiba que Jesus quer falar com você, que você possa abrir sua Bíblia e mergulhar comigo, porque Jesus é a esperança para todo mundo e todos precisam conhecer Ele. Então vamos mergulhar na palavra e hoje nós iremos ler Mateus capítulo 13. O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco, sentou-se e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muita coisa. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. A outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Abre parênteses aqui, olha que coisa mais linda, né? Jesus sempre entregou muito ensinamento através das parábolas. E por quê? Porque a gente tem que entender na hora certa, né? Então, ouça, reflita e continue. E agora no versículo 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: vocês ouviram, mas não entenderam. Olharam, mas não enxergaram nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então Jesus explica essa parábola do semeador. Versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam ao sofrimento e às perseguições, elas logo abandonam a sua fé.
E outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Abre parênteses aqui. Olha que coisa mais linda. No capítulo 13, Deus fala por parábolas, os discípulos perguntam, questionam, ele explica e depois olha que coisa mais linda. Jesus explica cada parábola para que você ouça e entenda. E continuando, fecha parênteses, continuando aqui, o versículo 24. O título tá O Joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram, as espigas e o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi um inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles lhe perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Abre parênteses. Olha que coisa mais linda, né? E aqui é a sabedoria, né? Ele sabia o momento certo de arrancar. Então, muitas vezes você vai saber o que teu adversário está fazendo, mas você tem que ter a sabedoria. Qual o momento certo de tirar, de arrancar, para que não impacte o outro processo ou fluxo, né? Fecha parênteses. Versículo 31 agora tá como título A Semente de Mostarda. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia em sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos. Que coisa mais linda, né? Versículo 33. O fermento. Jesus contou mais esta parábola ao povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Mais um versículo 34. O uso das parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Que lindo, né? Versículo 36. E o título tá: Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. E Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas
é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com o que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger de dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Eita glória! Versículo 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Então fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu também é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago e apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro do cesto e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger de dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. E Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso, ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? E ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Chegamos ao fim de Mateus 13. E me entristece ouvir isso, sabe? E hoje, coincidentemente, eu ouvi isso numa pregação, que Jesus tentou ensinar, fazer milagres, mas o povo não acreditava, né? Eles ficavam questionando. E Jesus, tão lindo, tão maravilhoso, o que ele fez? Ele cumpriu o que tinha que ser feito. Ele não se sentiu, diminuído, menor, porque as pessoas que viram ele crescer não acreditavam nele. As pessoas que conheciam ele há 10, 15, 20, há 30 anos não acreditavam nele. Porque não era ele, mas sim o que vinha para ele, do céu.
Isso pode acontecer conosco, né? Da gente estar perto, nós obtermos mudanças na nossa vida, Jesus fazer o milagre na nossa vida e as pessoas não acreditarem. Então, até isso, Jesus deixou como exemplo. Chegamos ao fim de mais um capítulo, finalizamos o nosso dia 16, porque nesse mundo teremos aflições, como Jesus teve. Contudo, tenham bom ânimo, né? Porque Jesus venceu o mundo e nós estaremos aqui, separados. Vamos escolher o nosso lado, de pessoas boas, assim como você viu, que os anjos vieram e buscaram as pessoas boas e os maus foram jogados na fornalha ardente. Então escolha o lado certo, caminhar com Jesus, e que você me ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas, né? O mandamento de hoje é: amarás o teu próximo. E a ação é: explique algo a alguém com paciência. Explique para alguém com paciência. E poste nas suas redes sociais, nos teus stories. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Lindo, né? Que quando a gente acha esse tesouro, que a gente esconda ele no nosso coração. Porque aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E Jesus é o maior tesouro. E Ele já me encontrou. E eu espero que você também já tenha sido encontrado por Ele. A paz do Senhor Jesus esteja com você. E amanhã estaremos no dia 17, continuando a nossa jornada de 90 dias.